Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora falaremos sobre matriz inversa, ok? Vem aqui comigo. Então lá, matrizes inversas. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então vamos satisfazer, pessoal, essa seguinte condição, ó. A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade, ok? Se isso acontece, dizemos que A é inversa de B e que B é inversa de A, ok? E notamos da seguinte maneira: A elevado a B na menos 1. Ou você pode também escrever que B é igual a A na menos 1, perfeito? Então podemos demonstrar se A vezes B é igual à identidade. Então B vezes A também será identidade, ok? Bom, veremos posteriormente que nem toda matriz quadrada ela vai admitir inversa, ok? Então, se admitir inversa, nós vamos dizer que ela é inversível ou não singular, tá bom? Bom, as propriedades das inversas, tá? Então, se essas matrizes forem inversíveis, nós temos que A na menos 1, o que significa? A inversa da inversa é a própria matriz A, ok? Agora, propriedade 2. A inversa do produto vai ser a mesma coisa, a inversa de B vezes a inversa de A, ok? Terceira propriedade. A transposta da inversa é igual à inversa da transposta. Tudo bem? E aqui nós temos aqui, ó, a inversa elevada a n. Então nós temos aqui uma potência da inversa. Vai ser a mesma coisa que se você pegar essa matriz, resolver a sua potência e depois tirar a inversa desta matriz. Sabendo, é claro, que n pertence aos naturais, ok? Então essas são as propriedades das inversas. Aqui, pessoal, nós veremos alguns métodos para calcular a inversa de uma matriz, tá? Então, o primeiro exercício está perguntando aqui para a gente, né? Ó, está pedindo, ache se existir a inversa de A. Então, nós temos a matriz A, que é 1, 2, 3 e 4. Vamos lembrar da definição de matriz inversa, onde a matriz A vezes a matriz B é igual à matriz identidade, ok? Então, nós vamos escrever a matriz A, que é 1, 2, 3 e 4. A matriz B, eu vou escrever algumas variáveis, tá? Vou colocar algumas letrinhas aqui para nos auxiliar. Como ela vai ser a nossa inversa, então nós temos que é A, B, C, D. Você pode colocar a letrinha que você quiser. Vai ser igual à matriz identidade. O que é a matriz identidade? A diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos têm que ser iguais a 0. Então, aqui nós vamos realizar a multiplicação de A vezes B. Vamos lembrar como é a multiplicação de uma matriz, tá? Então, entre matrizes. Então, você tem aqui, ó, primeira linha vezes a primeira coluna. Então, teremos aqui o primeiro elemento. Então, vai ser 1 vezes A mais 2 vezes o C. Primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento. Essa mesma linha vai multiplicar a segunda coluna, ok? Então, vai ficar 1 vezes o B mais 2 vezes o D. Tudo bem? Agora, nós vamos para a segunda linha, que irá multiplicar a primeira coluna. Então, é 3 vezes A mais 4 vezes o C. E agora vamos multiplicar a segunda coluna, que é 3 vezes o B mais 4 vezes o D. Isso vai ser igual à matriz identidade 1, 0, 0 e 1. Ok?
Bom, pessoal, a gente percebe então que cada um desses elementos, olha lá, este elemento aqui, eu vou igualar a 1, certo? Este elemento aqui, eu vou igualar a 0, ok? Este outro elemento, eu vou igualar a 0. E este outro elemento, vou igualar a 1, ok? Então, a gente percebe que vai formar aqui dois sistemas de equações, tá? Então, primeiro sisteminha de equações que nós temos aqui, ó, A mais 2C, 3A mais 4C. Então, é igual a 1 e igual a 0. Segundo sisteminha, é B mais 2D igual a 0 e 3B mais 4D igual a 1, ok? Então, a gente tem dois sisteminhas de equações que aí você pode escolher a maneira que você achar mais interessante para resolver. Eu prefiro o método da adição, mas você pode usar o método da substituição. Pelo método da adição, no primeiro sisteminha de equações, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Por quê? Porque aqui eu tenho um 2c. Se eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 4c e eu consigo cancelar a variável c. Tá ok? Então, vou reescrever, então, ó, a linha 1 está sendo multiplicada por menos 2. Então, vai ficar menos 2a menos 4c igual a menos 2. A segunda linha, a segunda equação, eu copio. 3a mais 4c igual a 0. Ok? A partir daqui você consegue fazer, então, o método da adição. 4 menos 4 zerou. 3 menos 2 ficou 1a igual a menos 2. Então, você encontrou aqui o elemento A. Tudo bem? Para achar o elemento C, é fácil. Basta você utilizar qualquer uma das equações e substituir o A. Então, vou pegar aqui, ó. Para A igual a menos 2, vou usar a primeira equação, tá? Temos que a linha 1 vai ser como? A mais 2C igual a 1. Então, substituindo A por menos 2, teremos mais 2C igual a 1 e isola o valor do C. Então, nós temos que 2C é igual a 1 mais o 2, o C é igual a 3 sobre 2. Achamos aqui o elemento C, tá? No caso aqui, o valorzinho do C. Tudo bem? Vamos resolver agora o outro sisteminha, tá? Então, nós temos aqui, ó, o sistema 2. No sistema 2, eu vou fazer a mesma coisa, ó. A primeira linha eu vou multiplicar por menos 2. Então, temos, olha lá, menos 2L1, vai ficar menos 2B, menos 4D, igual a 0, ok? A segunda linha eu copio, 3B mais 4D igual a 1. Bom, agora é só resolver. 4 menos 4 zerou, 3 menos 2, 1. Então, o B é igual a 1. Então, para B igual a 1, temos que, vamos usar a primeira equação de novo, aqui nesse caso. Então, nós temos lá, ó, B mais 2D igual a 0. Como B é 1, substitui. O B é 1. E aí continua. Mais 2D igual a 0. Então, D é igual a menos 1 sobre 2. Então, localizamos aí o segundo elemento da segunda equação.
Bom, pessoal, a nossa matriz inversa é dada então como A na menos 1 vai ser igual. Lembra lá que nós colocamos como A, B, C e D. Então é só substituir. Qual é o valor do nosso A? Menos 2. O nosso B igual a 1. O C é 3 meios. E o D é menos meio. Então essa é a nossa matriz inversa. Tá ok? Olá pessoal, nós estamos falando sobre técnicas para desenvolver aí a matriz inversa, ok? Então nesse caso de novo aqui, ó, encontre se existe a inversa de A, mas você percebe que nós temos uma matriz igual ao exercício anterior, certo? Que é 1, 2, 3 e 4. Então nós vamos fazer um outro procedimento, ok? Que é você utilizar aí o conceito, é claro, da matriz identidade, só que você vai trabalhar apenas com os coeficientes, tá? A primeira etapa você vai fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então você sabe que A vezes o B é igual a matriz identidade e nós vamos escrever isso, né? Ó, matriz A que é 1, 2, 3, 4 vezes a matriz B, que eu vou chamar de A, B, C, D, é igual à matriz de identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Ok? Nós já fizemos a multiplicação de A vezes B e nós já encontramos os sistemas, certo? Quais são os nossos sisteminhas? Era A mais 2B igual a 1. Depois era 3A mais 4Y igual a 0, ok? E o outro sistema era C mais 2D igual a 0 e 3C mais 4D igual a 1, ok? Então nós vamos fazer o que aqui, ó? Vamos trabalhar a ideia dos coeficientes levando o conceito de sistemas para a matriz, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, a matriz reduzida, que é trabalhar com os coeficientes, tá? Então você sabe aqui o coeficiente é 1, 2, o 3 e o 4. Perceba que no segundo sistema também é 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai conseguir trabalhar com esses dois sistemas, resolvendo eles juntos, tá? Ao mesmo tempo, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o coeficiente 1 e 3, 2 e 4. E aqui nós vamos acrescentar os coeficientes, no caso aqui a matriz identidade, que é 1, 0, 0 e 1, ok? Então, isso é o que nós vamos fazer, esse é o procedimento, tá? Então, aqui nós temos a matriz reduzida e acrescentamos os coeficientes da matriz identidade. Como que nós vamos resolver isso? Eu vou fazer combinações lineares, ou o que nós chamamos de operações elementares, de tal maneira que na primeira coluna e na segunda coluna apareçam esses coeficientes da matriz identidade, ok? Então vou fazer as operações elementares aqui. A primeira equaçãozinha que eu vou mexer vai ser a equação 2, tá? Ou linha 2 que a gente pode fazer. Então, a linha 2, eu vou reescrever ela de que maneira? Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e vou somar a linha 2. Professor, mas por que você vai fazer isso? Porque eu vou tentar tirar esse 3 aqui, ó. Esse 3 eu vou tentar fazer com que ele
fique igual a zero, porque eu quero que apareça quem ali, ó? É o zero da matriz identidade. Então, na primeira linha eu vou copiar, que é 1, 2, 1 e 0. E a segunda linha nós vamos fazer a alteração, tá? Como é que vai ficar? Menos 3 vezes a linha 1. Então, eu tenho que multiplicar pela linha 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3 dá 0. Menos 3 vezes o 2 dá menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 0, menos 3. Menos 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1 igual a 1. Então, nós fizemos a primeira operação elementar. Então, fiz com que aparecesse o 0 ali na primeira coluna. Então, perceba, ó, já tenho muito próximo do que eu quero. Aqui eu tenho 1 e 0. Então, eu preciso fazer aparecer agora o quê? Preciso fazer aparecer o 0 aqui e o 1 aqui, tá? Então, na próxima parte, na próxima etapa, eu vou fazer o quê? Como eu quero um 1 na segunda linha, aqui no lugar do menos 2, então eu vou dividir essa linha 2 por menos 2. Então, a linha 2 eu vou reescrever ela de que maneira? Vou pegar a linha 2 e dividir por menos 2, ok? Então, a primeira linha nós vamos copiar novamente, 1, 2, 1 e 0. E a segunda linha nós vamos alterar. Todos esses elementos serão divididos por menos 2. Então, 0 dividido por menos 2 dá 0. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Menos 3 dividido por menos 2 vai dar 3 sobre 2. Sinais iguais, sinal de mais. E 1 dividido por menos 2 vai dar menos 1 meio. Então, ó, percebam, ó, já está bem próximo do que eu preciso. Meu problema agora está onde? Está nesse 2. Eu preciso fazer aparecer aqui o 0. Então, vou fazer mais uma combinação, ou seja, uma operação elementar. Então, agora eu vou mexer na linha 1, na equação 1. Como é que eu vou escrever ela novamente, né? Como é que eu vou reescrevê-la? Eu vou fazer menos 2 vezes a linha 2 e somar a linha 1, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó? A linha 1 será alterada, a linha 2 a gente vai copiar. Então, a linha 1 vai ficar como? Ó, menos 2 vezes a linha 2. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Ok? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Olha lá, exatamente o que eu preciso. Menos 2 vezes 3 meios vai dar menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos meio vai dar 1. 1 mais 0, 1. Então, aqui, pessoal, a linha abaixo eu vou copiar, tá? A linha 2. 0, 1, 3 meios e menos 1 sobre 2. Pessoal, o que eu preciso fazer, ó, que nessas duas colunas apareça os elementos de uma matriz identidade. Então, a nossa resposta é as duas últimas colunas desse desenvolvimento que nós acabamos de fazer. Então, a matriz inversa de A vai ser essas duas últimas colunas, menos 2, 1, 3 sobre 2 e menos 1 sobre o 2. Perceba que foi o mesmo resultado encontrado no exercício anterior. Tudo bem? Então, aqui nós fizemos um outro método, uma outra técnica para encontrar a inversa desta matriz. Ok?
Então lá, pessoal, então nós fizemos o primeiro exercício da inversa, que foi você utilizar uma matriz genérica e trabalhar na base de sistemas de equações, ok? E aí você acha os elementos dessa matriz inversa. A segunda parte, o segundo exemplo, nós fizemos utilizando uma técnica que você trabalha com os coeficientes do sistema de equações, com a matriz reduzida, que é quando você utiliza apenas coeficientes, né, das letras, né, que você tem ali trabalhando, e acrescentamos os coeficientes ou os elementos de uma matriz identidade. A partir disso, nós temos ali uma matriz. E nesta matriz, nós vamos fazer combinações entre as linhas, fazendo umas operações elementares, de tal maneira que aquelas duas últimas colunas que representam a matriz identidade passem para as duas primeiras. Quando você conseguir fazer isso, as duas últimas serão a resposta na matriz inversa, ok? Nesse terceiro exercício, nós vamos aplicar esta última técnica, mas por uma questão de estética, até para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão, eu já estou com a resolução aqui para vocês e a gente vai comentar passo a passo, tá ok? Vem aqui comigo então. Então, pessoal, nesse exercício 3, nós temos aqui, ó, encontrar se existir a matriz inversa, né, ou inversa desta matriz. Então, foi dada a matriz A, perceba que nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, né? Então, de ordem 3, nós vamos resolver conforme essa última técnica que nós desenvolvemos. Então, aqui vai ficar um pouco mais fácil, mas a gente vai comentar aqui cada fase, cada parte, etapa por etapa, para que nós possamos compreender, ok? Bom, então perceba, nas três colunas iniciais, nós usamos então os valores que foram dados aqui para nós, né, da matriz. Tudo bem? Então, nós só copiamos esses três valores, essas três colunas, e a novidade vai estar aonde? Nas três últimas colunas. Como nós estamos falando aí uma matriz de ordem 3, então eu tenho que colocar os valores de uma matriz identidade, certo? De ordem 3, ok? Então, olha lá, diagonal principal igual a 1, né? E todos os outros elementos iguais a 0, tá bom? Agora, a partir daqui, nós vamos fazer o quê? As operações elementares. Tá ok? Então, nós vamos fazer as operações elementares. Então, perceba que nessa primeira operação, nós vamos mexer em qual linha? Olha lá. Eu vou apenas trocar de posição uma linha. Então, pessoal, pelas propriedades da definição de matriz, propriedades determinante, tá? Eu posso trocar de posição as filas, né, paralelas, que eu não altero o resultado do meu determinante. Eu não altero a minha matriz. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, ó, essa setinha dupla que está dizendo aqui, está dizendo que você está trocando a linha 1 com a linha 2. Tá vendo? Ó? Se você pegar a matriz inicial, você está trocando de posição a linha 2 com a linha 1. Ok? Então, a linha 1 foi reescrita aqui, né? Foi só mudada com a linha 2. Por que nós fizemos isso? Se você perceber, ó, o primeiro elemento é o 1. É isso que eu quero. Tá bom? Agora nós vamos para o próximo passo. O próximo passo, no próximo passo, nós vamos fazer duas combinações. Pessoal, isso aqui pode, sem problema nenhum, desde que você esteja relacionando, mudando duas linhas diferentes, tá? Então, no caso aqui, ó, eu estou alterando a linha 2, estou alterando a linha 3.
Perceba que a linha 2 é exatamente essa combinação aqui, ó. Menos 2 vezes L1 mais L2. E aí foi reescrita essa linha. Você pode perceber com a matriz anterior que os valores mudaram. Então, eu fiz exatamente essa combinação linear aqui, tá? E a linha 3 também foi reescrita usando essa ideia. É o produto de uma linha, né, por um número, mais uma outra linha que seja paralela. No caso, como é linha, né, não tem jeito, tem que ser paralela, né? Nós alteramos aqui a linha 2 e a linha 3, tudo bem? Por que que nós fizemos isso? Olha lá, quem apareceu aqui, ó, o 0 e o 0. Então, ó, a primeira coluna já está pronta. Agora temos que nos preocupar com os demais elementos. Então, próximo passo. Perceba que eu vou alterar a linha 2. A linha 2, eu vou dividir ela por 3. Tá ok? Então, eu estou alterando a linha 2, dividindo ela por 3. Por que, professor, você está fazendo isso? Porque estou fazendo com que apareça o 1 nessa posição. Já está sendo criada aqui, ó, a diagonal principal da identidade. Tudo bem? Então, nesse passo, eu simplesmente peguei a linha 2 e dividi por 3. Bem, vamos então para o próximo passo. Nós vamos só fazer duas alterações novamente. Nós vamos alterar a linha 1 e vamos alterar a linha 2. Então, a linha 1 será 2 vezes L2 mais L1. E a linha 3, né? Desculpa, vamos alterar a linha 3. A linha 3 será igual a menos 2L2 mais L3. Tudo bem? Então, lá, na linha 1, o que aconteceu? Eu fiz aparecer o 0, ok? E na linha 3, a mesma coisa. Fazendo essa combinação, eu estou alterando este elemento, fazendo que apareça o 0. Então, aqui eu já finalizei a primeira coluna e já finalizei a segunda coluna. A minha preocupação agora é a terceira coluna, tudo bem? Aí, no próximo passo, vai ser bem simples, porque eu vou ter o menos 9 aqui, então eu vou pegar a linha 3 e vou dividir por menos 9, porque aí vai fazer o quê? Que apareça o 1, tudo bem? Aparecendo 1 aqui, ó, a principal já está feita, tudo bem? Agora só precisa modificar mais dois elementos, né? Tem que aparecer o 0 agora, ok? Então vamos ver como vai ficar aí, ó, no próximo passo. No próximo passo, nós vamos alterar duas linhas novamente, tá? Então nós estamos alterando a linha 1 e a linha 2. Então a linha 1 é igual a menos L3 mais L1. Então, fazendo essa combinação faz com que apareça o 0. E a linha 2 vai ser L3 mais L2. Somando as duas linhas, olha lá, faz com que apareça o 0. Agora sim, você percebe, ó, que essas colunas representam a matriz identidade. Então, a sua solução será as três últimas colunas, pessoal. Essa aqui é a sua matriz inversa, tá? Então, a matriz inversa vai ser igual a 16 sobre 27, 14 sobre 27 negativo, 1 nono e assim por diante, tá? Então, este aqui é o resultado da matriz inversa. Então, é claro, essa matriz possui inversa, ela é inversível, tá? Bom, pessoal, então aqui
Eu utilizei já a resolução do problema para nós comentarmos, para ficar um pouco mais fácil a questão da poluição ali de resultados, para não ficar embaralhando muito a cabeça de vocês. Então é importante fazer esses cálculos uma folha à parte, porque você tem que fazer todos os cálculos linha por linha, com todos os elementos, satisfazendo essa ideia, tá? É uma técnica um pouco complicada, mais demorada, mas você encontra a matriz inversa tranquilamente, tá bom? Então vamos acompanhar agora uma outra técnica de resolver aí, de encontrar a matriz inversa, tá bom? Bom, pessoal, o assunto é bem tranquilinho, a matriz inversa, nós já vamos ir direto ao seu teorema, tá? Então, uma matriz sendo ela quadrada, de ordem n, ela só vai possuir inversa se e somente se o seu determinante for diferente de zero. Então, primeiro verifico o determinante, se é diferente de zero, ela é inversível. Caso contrário, não. Ok? Então, o teorema da matriz inversa, ela é dada por a elevado a menos 1, para sinalizar que é inversa, 1 dividido pelo det de A, vezes a matriz transposta dos cofatores. Então, temos que lembrar que é a transposta, tá? E a matriz dos cofatores, ela também é chamada de matriz adjunta de A, tá? Então, tanto faz a matriz adjunta ou a matriz dos cofatores. Tudo bem? Exemplo. Determine a inversa da matriz abaixo. Então, nós temos aí a matriz de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 2, e primeiro nós vamos obter os cofatores. Lá atrás nós aprendemos no teorema de Laplace como encontrar os cofatores, né? Nós temos uma formulinha que é a i j vai ser igual a menos 1 elevado a i mais j, ok? Vezes a matriz complementar, não é isso? Nós chamamos lá de matriz complementar. O que é essa matriz complementar? Por exemplo, nós vamos achar aqui o cofator do elemento que está na posição A11, primeira linha, primeira coluna. Então, nós vamos lá, ó. Quem é esse elemento? É o 2. Nós vamos cancelar a sua linha, vamos cancelar a sua coluna e sobrou apenas o menos 3. Então, determinante de menos 3, é claro, só pode ser menos 3. Menos 3 vezes 1, nós temos aí que o cofator deste elemento é menos 3. Agora, nós vamos pegar a segunda posição, que é o elemento A12. O elemento A12, você vai fazer a mesma coisa, olha lá. É o menos 5, vamos cancelar a sua linha, a sua coluna, e sobrou o elemento 1. Então, é o determinante de 1. Então, o determinante de 1, claro, só pode ser 1. Base negativa do menos 1 elevado ao cubo, então dá negativo. Menos 1 vezes 1 só pode ser menos 1. Ok? Então, nós vamos fazer a mesma coisa com os demais elementos. Então, o cofator do A21 vai ser o 5 e o cofator do A22 vai ser o 2. Então, aqui a gente lembrou como encontrar o menor complementar e também como encontrar o seu cofator. Tá ok? Então, nós temos a matriz dos cofatores, ou também denominada aí a matriz adjunta, tá? Então, a matriz adjunta é a matriz dos cofatores. Mas lembrando que, para o teorema, nós precisamos da transposta, tá bom? Então, vamos lá, ó. A matriz inversa, então, nós precisamos do seu determinante. Então, o determinante de A, só lembrar, se é de ordem 2, é a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, nós temos 2 vezes menos 3 e o menos 5 vezes 1, mas como é secundária, a gente inverte o sinal. Então, o determinante de A é igual a menos 1, ok? Então, se é menos 1, tranquilo, a gente sabe que essa matriz ela é inversível, ok? Agora, nós vamos achar a transposta da matriz dos cofatores. Então, o que é a transposta? Tem que lembrar lá das definições. A linha vira coluna, ok? Então, nós temos ali, ó, a segunda linha vira coluna.
Então, aqui nós temos a transposta da matriz dos cofatores, ok? Agora é só fazer o cálculo. Então, nós temos ali, ó, 1 elevado a menos 1, que o menos 1 é o determinante que nós calculamos, a transposta da matriz dos cofatores. Então, nós temos que a matriz inversa vai ser a própria matriz aí, né? No caso, vai inverter o sinal. Então, temos que a matriz inversa vai ser 3 menos 5, 1 e menos 2, né? Porque você sabe aqui, ó, 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1 vezes a matriz, basta mudar o sinal de todos os elementos da matriz, tá? Que aqui a gente tem a situação de um número multiplicando uma matriz. Tudo bem? Bom, pessoal, essa aula vamos terminar por aqui. Foi só para a gente entender o conceito de uma matriz inversa. Foi bem simples que nós trabalhamos apenas aí a matriz de ordem 2, mas é o mesmo conceito para demais ordens da matriz, tá ok? Em uma outra oportunidade faremos alguns exercícios para aprofundar mais ainda o conceito da matriz inversa, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.